Pão diário. E houve um homem de Ramataim de Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliu, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. Nesse versículo, quando eu era adolescente, eu ficava, ai, pra que falar filho de quem, filho de quem, filho de quem? Sabe que a gente não é muito convertido no comecinho, né? Embora às vezes nosso coração dá bem quebrantado. Mas tem aquelas questõezinhas imaturas. E Deus vai relevando, né? Porque Deus é papai. Papai é assim mesmo. Obrigada, Jesus. Deus é assim mesmo. Aí eu ficava assim, hoje, eu já entendo. Ai, que tremendo, meu Deus. Ai, deixa. Deus sabe. Eu já entendo. Cada nominho tem uma importância extraordinária. Então, não fique nervoso quando você começar a ler a Bíblia e começar. Fulano veio atrás de fulano, depois veio aquele fulano, depois aquele outro fulano, de Safrataim, de... Não fique bravo. Pega seu caderninho, na sua simplicidade mesmo, liga se alguém falar, mas você não é teólogo, fica escrevendo. Ó, feche seus ouvidos para os comentários toscos, tá? Para desanimar você da busca do conhecimento tem muita gente. Algumas pessoas, às vezes, se deixam levar pelos comentários alheios e acaba saindo da direção de Deus porque ela se deixa ser levada pelos comentários de baixa estima de outros que não querem que você progrida, que às vezes você não vê potencial em você. Você quer aprender, simplesmente na humildade. Mas os filhos do inimigo, como eles são muito envolvidos com a carne, automaticamente eles têm mais sensibilidade à voz do diabo. E a gente, que é envolvido com as coisas de Deus, às vezes a gente, como é ser humano, a gente fica naquela pendência. A gente fica envolvido com Deus, mas o nosso ouvido escuta palavras de baixa estima, que tentam nos fazer pensar que a gente é um zero esquerda, e a gente fica balanceado. Então é mais fácil você ser mais sensível à carnalidade. É por isso que os filhos das trevas eles são muito usados pelo diabo. Porque eles são sensíveis à carnalidade, já estão lá. Então, assim, às vezes estão infiltrados na igreja. Acontece de alguns se converterem, mas geralmente esse tipo não se converte, passa a vida toda assim, entendeu? Até a vida toda na igreja, só servindo de pedra de tropeço, o joio, vamos dizer assim, né? Então, você não pode assim, pegar ódio deles. Às vezes, na verdade, como eles influenciam um pouco você não chega a pegar ódio porque você não entende. Mas se você entender, não pegue ódio, entendeu? Eles tentam tirar você da direção. Então, a sua baixa estima, não deixe a baixa estima de atrapalhar. E, inclusive, essa história tem muito a ver com isso. E eu vou falar para você, tá? E eles, como eles têm muita sensibilidade à revelação diabólica, a revelação não, as manipulações diabólicas e aos desejos da carne, eles também têm sensibilidade de entender que você é um escolhido de Deus, tem um diferencial, e eles querem destruir isso, é a missão deles. Então, eles vão colocar em você baixa estima, eles vão colocar em você, deixar um pouco mais claro do que já é para você, que você é pequeno. Ai, meu Deus, eu tenho tanto defeito, só Jesus na causa. Ó, se não fosse esse defeito meu, eu tava arrebentando. Então, vem o inimigo e fala, você é assim, com mais firmeza, com mais perseverança e com mais provas. Aí você se detona. Então, não dá ouvidos para isso, ok? Vamos combinar isso? Porque essa palavra também vai falar sobre isso com você hoje. Então, o que acontece? Eu vou contar a história dessa Ana. Então, quando você começar a ler, já tô te dando essa alerta. Não fique bravo que esse monte de nome começa nos capítulos da Bíblia. Abaixa a bola, não fica nervosinho, não. Deixa Deus falar com você. Porque cada nome tem uma explicação extraordinária e revelação do Espírito Santo que faz desse capítulo ser valioso para edificar a tua alma. Mas eu não vou me reter a esses detalhes porque vai denotar um tempo gigantesco. Mas olha, eu vou me atentar somente a uma pessoa
a duas, né? Porque a Bíblia, o título já é assim, Eucana e suas mulheres. Na verdade, o principal, pega essa e presta atenção. Na verdade, o principal personagem desse capítulo é Eucana. Eucana. Isso não é feminino, Luciana? Não. É o nome do esposo, Eucana. Que também não vamos nos detalhes do nominho dele, né? Pelo menos hoje não. Eucana. Eucana é um marido legal. Marido, gente boa. Gente boa mesmo. Eucana e suas mulheres. É o tema dessa história. Eucana e suas mulheres. E olha só. São os personagens principais, né? Então, vamos lá. Volta para o capítulo. 1 Samuel, capítulo 1. Houve um homem de Ramataim, de Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana. Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tol, filho de Sufe, Efrateu. Então, ele era Eucana, ele era filho de Jeroão, que era filho de Eliú, que filho de Eliú era seu avô, e seu bisavô Tol, e tem o trisavô, tem trisavô, não sei, né? E que é filho de Zuf, Efrateu, né? Verso 2. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana, o nome de outra era Penina. A Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem de sua cidade de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Oh, as duas eram esposa, né? Ok. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofine e Finéias, os dois filhos de Eli. Eles eram sacerdotes quem? Do Senhor. Porém, eram Ofines e Finéias. Ok. Mais pra frente você vai ver sobre Ofine e Finéias. Sacerdotes do Senhor. Os filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, a sua mulher, e a todos os filhos e a todas as suas filhas. Olha quanta gente. Quanta gente contra Ana. Contra Ana? Uhum. Imagina só como era a vida de Ana. Oportunidade de várias criancinhas menininhas, várias criancinhas menininhos, criado na sua casa, que até deve ter ajudado a cuidar. Meu Deus, as mulheres eram boas, hein? E que não a chamavam de mãe. E pelo jeito, pelo grau de peso e de irritação e das afrontas contra ela, de repente eram até pessoas abusadas. Imagina, gente, você vê numa casa onde você é uma das principais mulheres, mas tem várias outras mulherzinhas, criancinhas, adolescentes, meninas, filhas de outra mulher que também é esposa do seu marido. Esse Eucana também, pelo amor de Deus, hein? E esse Eucana era esposo de duas, de Ana e de Penina. Só que Penina tinha filhas mulheres, filhos homens. Imagina aquela multidão de gente olhando para Ana. E olha só. Porém, excedeu que no dia que Eucana sacrificava, dava ele porções a sua mulher e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E o mais dolorido é que ela sabia disso. Porém, o Senhor, por alguma razão, tinha cerrado a madre da Ana. Olha que forte. Porém, o Senhor tinha cerrado a madre de Ana.
e a sua competidora excessivamente a irritava, para a embravecer. Eu não sei se você, mas eu já tive essa experiência. Já pensou você morar com uma pessoa que faz tudo? Ela, sangue do seu sangue. E faz tudo para você se sentir mal na tua própria casa? Eu não sei se chega a esse estado, mas a Ana não consegue nem comer. E a pessoa fazer coisas que você não consegue nem comer na tua casa. Que você tem nojo, ou a pessoa faz com que você tenha nojo, ou a pessoa faz com que você não se sinta confortável, que você... E o pior é a tua casa, então você fica assim anos até criar independência, ou poder sair de lá. Você vive anos. Imagina esse tipo de luta, gente. Se sentindo nada. Dono de nada, nem do que é teu. Porque a pessoa invade suas coisas. Mexe, destrói, suja, ou rouba, ou sei lá. Imagina a criatividade. Para quem já morou, sabe a criatividade do mal, como é que é. E você vive essa situação. E ela não era uma pessoa. Uma pessoa já faz um estrago, você pode crer. Ainda mais seu marido, ou sua mãe, ou seu pai, tá pouco se lixando para o que acontece com você, para os seus sentimentos, estão preocupados com os próprios problemas, ou brigam demais entre si, ciúmes e traições e tanta coisa, você tá lá. Só que você é meio esquecido, tipo, né? É complicado. Diz assim, quem não chora, não mama, né? Então, se você não faz parte da sua natureza chorar, embora seu coração esteja despedaçado, destroçado, mas não faz da tua natureza, não faz parte da tua natureza chorar, ou você chora e ninguém liga. Então, imagina a Ana, a situação de Ana. Eram vários filhos e várias filhas. Cara, às vezes você tem um probleminha aí, se você prestar atenção que outras pessoas passam, você vê, até que não é nada, mas tá doendo. Mas até que não é nada comparando ao que aquela pessoa passa. Aí você pensa, cara, ela fez algum pecado para merecer isso? Aprontou? A questão é a seguinte, gente. Na eternidade, existem mistérios que Deus há de revelar. Mas penso eu, se eu pretendo, Deus me livre, não quero dizer se eu fosse Deus, ó. Mas se eu pretendo e pudesse criar algo que fosse eterno, e que tudo que fosse fazer parte daquilo virasse eterno também, os que fossem fazer parte daquilo que é eterno teriam que passar por uma prova de fogo para merecer aquela eternidade, porque pode ser que se aquela pessoa não passa a prova de fogo, ela vai criar problemas nessa eternidade. Lembra Lúcifer? Fez rebelião nos céus contra Deus, querendo ser igual a Deus. E Deus colocou ele no lugar dele. Então não pode haver mais chance de ninguém prevaricar na eternidade. Então, tipo assim, eu acho que é uma das razões pelas quais a gente passa a provação. Que a gente fala assim, nossa, é injusto, porque eu não faria isso com ninguém. É dolorido. Eu não faria essas coisas com ninguém. Mas quanta coisa no teu coração foi trabalhado por causa das provações e das lutas. Tem muita coisa, nós seres humanos, nós somos maus. Tem muita coisa má que a gente já pensou, conclusões erradas que a gente já teve. Que se a gente tivesse a dinâmica de poder mandar na nossa vida naquele momento, a gente teria entrado por um caminho errado. De falsas doutrinas, de vários enganos, e que aquelas provações levou a gente a chegar a conclusões da vida que a gente pensa, peraí, não é por aí. As dores nos fazem ser mais reflexivos. As tribulações nos fazem ser mais pensativos e analíticos, a ponto que
o fato de analisar e ser pensativo e refletir faz a gente purificar nossa alma, purificar os nossos pensamentos e ter conclusões mais justas sobre as coisas da vida, sobre as coisas de Deus, sobre o próximo, sobre o que é amor, sobre o que é perdoar, relevar. Gente, vou falar para você, já teve momentos na minha imaturidade cristã em que eu dizia de boca cheia palavras de vai pro inferno mesmo. E que eu dizia de boca cheia, não quer Deus que morra, sabe? Aconteceu, porque a gente é influenciado por adultos não convertidos. Não tô falando da minha família, eu tô falando pessoas que aparecem do nada, às vezes, na nossa vida, que a gente vai aprendendo coisas que não é de Deus. Dentro do que é de Deus. A Bíblia diz que o joio não pode ser lançado. Deus deixa o joio que é para trabalhar mesmo, para a gente aprender. Entendeu? Então, quando a gente aprende muita coisa nas coisas espirituais, sobre a graça, sobre a misericórdia, então a gente não questiona mais Deus, os sofrimentos, as tribulações e as provas. A gente, age, a gente pensa assim na nossa cabeça, a gente aprende. Age o que houver, eu vou me calar e esperar Deus falar. Porque a nossa justiça para Deus é como trapo de imundícia, a palavra fala. A nossa justiça para Deus não vale nada. A gente pensa que é justo e a gente não é. E com o tempo de vida cristã a gente vai ver, né? Eu não era mesmo. Tá entendendo? Então fica fácil, mais para o futuro, a gente a perdoar, a relevar as ofensas, a ignorar as humilhações, né? Algumas coisas. Porque o povo do mundo, quando vê a gente passando por prova, eles falam, onde está seu Deus? Como foi o caso de Jó, né? E no caso de Ana passavam afrontas que ninguém merece. Só que o principal o amava, o seu esposo. Existia na vida de Ana alguém que podia salvar ela. Deus, óbvio, claro, Deus em primeiro lugar. Mas existia um servo de Deus que Deus despertou, que foi o seu marido. Olha só, continuando. E sucedeu que no dia que Eucana sacrificava, dava porções a Penina, a sua mulher, e aos seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele a amava, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Então, ela estava tão fixada na dor e na vergonha, que as ações de amor do marido dela passavam desapercebidas. Igual nós. Queremos tanto algo de Deus e que as ações de livramento que Deus está fazendo na nossa vida, e de amor, de cuidar, de zelo, de salvação, a gente vai passando desapercebido. Deus envia uma benção aqui, outra benção aqui, socorro aqui, que a gente pensa que vai, ei, agora já era, agora morri. Ai, Deus envia. E a gente não vai percebendo. Porque o nosso coração fica fixado num alvo. Só que fixar alvo sem buscar ele, não vale. Fixar em um sonho, só deslumbrando aquele acontecimento, não vale. Você precisa buscar ele e buscar da maneira correta. Só que Ana, nesse dia aqui, ela se despertou para isso. E o marido dela também. Ele foi o principal causador disso. E você vai entender por quê. Olha só. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora, ao verso 6, e a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano,
quando ela subia à casa do Senhor. Ainda a outra a irritava de ano em ano. A irritava pelo que chorava e não comia. Então, todos os anos, óbvio que não só naquele momento de oferta, subia ela chorando, descia chorando. Subia chorando e descia chorando. E o seu coração angustiado. Tinham pessoas para irritar Ana. E essas pessoas, em especial a outra mulher de seu esposo, a Penina, a irritava dia a dia. E via ela chorar. E Ana não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você chora? E por que não comes? E por que está mal teu coração? Não sou eu o teu melhor? Não sou eu melhor que os teus filhos? Se você for na playlist dos meus vídeos, essa palavra é muito forte, eu acho muito forte, gente. É um tipo de lutas que muita gente passa. Essa família é uma família rica, tá? Rico tem muitas saídas para se livrar dos malfeitores. A riqueza dá muita saída. Agora imagina pobre. Pobre não. Pobre não tem muita saída para se livrar dos malfeitores. Ou ele encara a vida sozinho e vai para o mundo, ou ele aguenta firme. Mas tem que ter uma presença de espírito muito grande para não pecar e ainda aguentar afrontas e violências e um monte de coisa. A Ana, ela aguentava isso todos os anos. Não só na hora, não pense que é só na hora de levar o sacrifício. Imagina a vida diária. Quem não conhece a Deus, já manda ver. Só que corre risco de perder a vida, porque mesmo que você não conheça a Deus, mas não seja o que afronta, existe aquela coisa de personalidade, temperamentos, de força física. Você sempre vai sair perdendo. São muitas pessoas contra um. E não tem como Deus interferir quando você luta com seu próprio braço, né? Pense nisso. E quem não conhece a Deus, coloca injustiças em um pacote e fala: a culpa é de Deus, Tó. E realmente Deus tinha cerrado a madre dela. E as coisas demoram para acontecer para algumas pessoas, são mais difíceis para algumas pessoas, porque Deus se importa com aquela pessoa a ponto que ela aprenda algo, não para a visão e conquista das coisas aqui terrenas, em parte sim, às vezes, depende do histórico, da história que Deus tem para você, mas para que você se prepare para as coisas eternas. Deus precisa tratar o teu conhecimento, a tua visão de mundo, o teu caráter, a tua personalidade, os teus temperamentos, para você aprender a dominar esses temperamentos, que são reativos e de um modo diferente, mas de modos que podem te afastar de Deus ou dar alegria para o inimigo de vossa alma. Então, Deus permite essas coisas. Quando Deus não se importar, quando você ganha tudo muito de graça, fique preocupado. Quando as coisas acontecem fáceis demais para você. Olha só, até na Bíblia mesmo, você vê Sansão, um cara que teve tudo na mão. Tudo na mão. Se você vê Salomão, teve tudo na mão. Eles não valorizaram. Dizem que Salomão,
no final, até mesmo os provérbios, você vê que o coração detonado dele, quebrantado, e o que ele aprendeu com a vida, se ele não se converteu, então ele é mais... Eu acho que ele ficou burro. Acho que ele ficou burro. Mas dizem que Sansão, né, que Salomão se converteu e que Sansão, pela graça, foi levado pela eternidade. Pode ser que sim, mas não necessariamente um herói da fé seria um salvo. Tem muita gente, heróis de fé na vida, né? Fé em si mesmo, fé em Deus, mas não tem fé para se converter, para largar o pecado, né? Então, não se pode julgar quem vai ao céu ou quem não vai. Porém, você vê, no mundo atual, por exemplo, você vê o cantor aí, J.A. Ganhou tudo de Deus, cara. Olha que voz maravilhosa que te tirou ele da lama, da pobreza. Ele, toda a família, levou lá para os altos. Agora, eu não acho que... Dizem que é rico, mas do jeito que ele é também não... Do jeito que ele ganha a riqueza agora também não, nem adianta, né? Você vê cantores que saíram da pobreza, Deus deu tudo e hoje estão dando falso testemunho, estão colocando o pé na jaca, sabe? Estão abandonando o evangelho e não é, ai não, porque Deus, porque eu não tenho isso de Deus, não. Porque eles querem mesmo, eles são mais apaixonados pelo erro. Essas pessoas que ganham muito fácil as coisas, ganham aqui na terra, mas não estão preparadas para a eternidade. Eternidade. Presta atenção na palavra eterna. Eterno. Ok? Não desconsidere algo que você não compreende. Eu prefiro a eternidade. Eu, hein? Quantos que o ser humano vive? O quê? No máximo 40, 50, não. No máximo 80 anos? No máximo, né? Ainda vive mal, porque depois começa dores. Deus me livre. Então, olha só. Ana estava nessa dificuldade. Mas ia. Subia com seu marido sacrificar a Deus. Mas seguia os princípios, os caminhos, as escrituras. As escrituras, meu problema de dicção. Então, só que Eucana um dia despertou. Porque o cabeça da casa, o que abençoa a casa é o marido. Deus abençoa o marido para o marido abençoar a esposa e para os dois abençoarem os filhos. Se não entender essa hierarquia, você está perdido. Deus usa, às vezes, em especial, a esposa quando o marido está dormindo espiritualmente. Quando esse marido está meio capengando. Então, Deus, pela sua misericórdia, usa a esposa para dar um chacoalhão nele, para o abençoar, para resolver coisas que não coloca a mão para resolver. Mas o certo mesmo, Deus começa pelo marido. Só que aquela luta era uma luta particular, de Ana. Só que o esposo tem essa responsabilidade de salvar a esposa. A Bíblia diz que ele deve dar a sua vida pela sua esposa, assim como Deus dá pela sua igreja. E que ele é o pai espiritual, o líder espiritual da casa. E que às vezes tua esposa está morrendo e você, ô cara de pau, vai para a igreja falar mal dela. Você fala para um crente convertido, para um pastor convertido mesmo, ou uma irmã convertida, você vai estar a um passo de ouvir assim, ô irmão, cria vergonha na cara e ora pela tua esposa. Porque você tem você tem culpa nisso. Você tem uma parcela de culpa nisso. Porque você é o pai espiritual, se ela tá mal é porque você também tá. Não vem querer dar um de santo aqui, que aqui não é crente besta, não. Aqui não é ministério furado, não. Se ela tá mal, você tem uma parcela de culpa nisso. Você é o pai, você é o cabeça espiritual da casa. Dá um chacoalhão nela, se ela tá em pecado. Chame ela para orar junto com você. Ela não tá querendo, mas haja, dá os seus rebolados aí, dá um jeitinho, leva para orar junto.
Porque é responsabilidade tua. Se você não entende isso como homem de Deus, você está perdido. Você está viajando na maionese. Você que é cabeça da casa, se diz seu esposo, o bonzão da boca. Vamos falar assim, não é? Eucana, a Ana foi abençoada? Foi, porque Deus abençoou e está na mão de Deus todo poder, toda honra, toda glória, toda autoridade. Deus em primeiro lugar. Só que Ana foi abençoada. O primeiro passo de abençoar ela foi o despertar espiritual que Deus usou Eucana para chamar a atenção dela. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não sou eu melhor que 10 filhos? Ele chamou ela para a realidade. Por que está mal o teu coração? Nos sentidos. Vai lá nos meus vídeos que eu já postei por aí explicando. Eu fiz uns cortes. Tem um corte bacana aí sobre o coração. Que a professora explica que o coração, cada letrinha da palavra coração, em hebraico mostra que coração é casa. É reino de governo. Coração, ele direciona toda a vida. Não é essa carne aqui, não são as emoções. Aqui, no mundo longe da cultura hebraica, da cultura de Deus, do idioma de Deus, é o coração, suas emoções. Não. Na cura de Deus, coração é a mente. É a casa de Deus. É a organização da vida, é as saídas da vida. É as fontes de vida estão no coração, na mente. Por que a tua mente, por que a tua casa de Deus está mal? Por que vai mal o teu coração? Não sou eu o presente de Deus para você? Não sou eu melhor que 10 filhos? Ana, não sou eu melhor que 10 filhos? Então, Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado levantou-se em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Estava lá sentado, olhando o tempo passar, né? Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor abundantemente. Ela se tocou. Ela pensou: poxa, mas Deus me deu um marido e ele me ama mais que todos. Poxa, o meu coração, a minha casa de Deus, a minha mente está mal. Eu estou desvalorizando o que Deus deu para mim até hoje. Eu não estou percebendo as bênçãos de Deus acontecendo, cuidando e trazendo as provisões para mim. Esse choque de realidade levou Ana a orar a Deus amarguramente, tanto relacionado ao seu estado de, em partes, ingratidão, quanto relacionado às suas lembranças do que até aquele momento ela tem e persegue ela, lembranças de afrontas, de humilhação, de desaforo, de não poder pegar o nenê que nasce em tua casa e carinhar, ou ser chamada de mãe, ou ser desaforado por aquela criança no seu filhinho. É muito dolorido. É muito dolorido isso. E ela então, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto. Então, na hora da angústia, então você faz alguns votos. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva,
e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres. E de tua serva não esqueceres. Mas a tua serva deres um filho, varão. Ó, já escolheu até o sexo do neném. Porque naquela época era muito valoroso ter um menino, né? Mas a tua serva dares um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida. E sobre a tua cabeça não passará navalha. Ou seja, será um nazireu separado para Deus. Sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. É muito engraçado, mano. Quando você tá buscando a Deus, aparece do nada. Às vezes, um vizinho. Você tem que vigiar, né? Nas alturas dos seus louvores, tudo, né? Mas às vezes um irmão. Ai, pessoas que às vezes nem poderia estar naquele. Geralmente não tá naquele momento, mas aparece. Nem tem costume de estar naquele momento, mas aparece. Para criticar tua adoração, tua busca. Para zoar da sua cara de sofrimento. Ai, Deus, me ajuda. E ficar falando que você tá bêbado, que você tem problema. Então, o diabo usa pessoas assim. Fique ligado, porque as coisas de Deus é loucura para o homem. Quer dizer, se você chorar por causa dos abusos deles, aí tá legal, né? Beleza, né? Se você chorar porque está desempregado, se você chorar porque está dolorido, com enfermidade, o mundo não vai te criticar. Mas se você chorar para Deus, clamar, entregar o teu coração, de verdade, sabe? Você vai parecer doido para eles. E você não deve se importar com isso, porque é um mundo à parte o que você está vivendo. Não o mundo deles, entendeu? E Eli, por que eu estou dizendo isso? Porque Eli já estava com o pé na cova, espiritualmente falando. Eli e os filhos dele estavam aprontando coisas que não agradam a Deus. Então, para eles foi muito difícil. Principalmente Elias, que estava prestando atenção no acontecimento, foi difícil discernir. Em um momento, Deus, deu um toque de revelação para ele, mas até aquele momento Elias estava confuso. Então, enquanto ela orava e chorava diante de Deus, com um coração sincero, excedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, versículo 12, tá? Ele fez atenção à sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só que só moviam seus beiços. Porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Tem coisa, gente, que a gente não pode ficar falando para os outros ouvir na oração. Tem que falar só entre você e Deus. Entendeu? Tem coisas que, para não criar inveja, para a pessoa não falar que tá sonhando demais pedindo isso para Deus, sabe? Você tá viajando, mas olha, você tem o costume de viajar, hein, Dona Lu? Hein, Dona Maria? Entendeu? Então você não fala só para Deus, ok? Isso aí que pode abençoar. Não interessa para os outros. Chama ele desaforado, não conta não. E disse Eli: até quando estará tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Versículo 15. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho e nem bebida forte eu tenho bebido. Porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial. Porque na multidão de meus cuidados e meu desgosto, tenho falado até agora. Profeta, às vezes a gente tem que deixar um pouco claro, né, profeta? Não me tenha por serva de Belial, não, tá?
Eu tô meio agindo meio estranho, acho que porque eu tô muito emocionado, porque eu tô muito estressado, então meus estresses se expressam assim, minhas ansiedades se expressam assim, mas ó, eu não sou filha de Satanás, não, tá? Eu não sou filha, deixa bem claro, porque ou às vezes o profeta não te conhece mesmo, nem a Bíblia diz em parte profetizamos, em parte falamos, em parte profetizamos, nem tudo a gente tá assim, vendo o lado espiritual de tudo. Às vezes o profeta nem tá por maldade, no caso ele tava um pé na cova mesmo. Mas assim, no nosso mundo, na nossa vida atual, eles não são obrigados a ter revelação de tudo, né? Eles são seres humanos como a gente. Então você tem que deixar bem claro isso, ó. Eu não sou serva de Belial. É que o meu coração está atribulado neste momento. E no meu excesso de zelo, ou seja, no meu cuidado, na minha vigilância, para não dar glória para diabo falando minhas angústias, para não dar alegria para os meus inimigos falando do meu estado de tristeza e de pobreza espiritual, para não dar brecha com palavras de maldições que pode acontecer, então eu falo só entre eu e Deus, ó. Não sai uma palavrinha aqui da minha boquinha santa. Ó. Por isso que não está saindo palavra. Então, na multidão do meu zelo e na reverência com a casa do Senhor, é claro, também, eu tenho falado até agora. E na minha multidão de angústia também. Eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Ó, não, Senhor meu, eu sou uma mulher tribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial. Eu não sou filha de idolatria, não. Belial sabe o que é, né, gente? Porque na multidão, porém derramada é minha alma perante o Senhor. Porque na multidão dos meus pecados e do meu desgosto, tenho falado até agora. Então, respondeu Eli e disse, vá em paz. E o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Não é o Deus dele, não. O Deus de Israel. Não teve muita ousadia, né? Mas o meu Deus te abençoe. O nosso Deus te abençoe. Falou. O Deus de Israel te conceda a tua petição. Foi uma profecia. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus impulsionando naquele momento. Mas é uma coisa meio tímida. E você vai entender mais para frente que eles estavam em um período de engano espiritual prevaricando contra a casa de Deus, né? Mas ele encontrou lá uma que não prevaricava contra a casa de Deus, que era zelosa com as coisas de Deus. E ela fala, na multidão de meu zelo e também da minha tribulação. Eu tenho falado com o Senhor até agora. Então ele disse, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela, acha tua serva graça aos teus olhos. Ela tinha, é interessante o verso 18, né? É interessante que ela não estava ligada no que estava rolando no templo. Nas coisas erradas que os filhos de Eli faziam. E no fato de Eli estar fazendo vista grossa. Que a Bíblia vai mostrar para frente. Mas ela com Deus estava tudo bem. E o marido dela também e a família dela, levando sacrifícios. Então, você vê que ela respeita Eli, ela não se intromete em coisas particulares de Eli, coisas de Eli com Deus, dos filhos dele com Deus. E de repente, pelo jeito, os olhos dela eram tão puros diante de Deus, sem maldade. E ela disse, que ache a tua serva graça aos teus olhos. Ela falou com muito respeito e reverência. E assim a mulher se foi seu caminho. E comeu, e o seu semblante já não era triste. Então a pessoa, quando ela tem o seu coração puro, sem maldade, ela não fica procurando erro em profetas. E se percebe, sabe o que ele faz? Ora. Que às vezes o profeta não está aprontando, mas os filhos dele tá. Só que ela ora.
Não sai falando, não sai amaldiçoando, fuxicando. Se percebe, ora, só tá de olho na eternidade, nas coisas de Deus. E ela, nesse olhar, nas coisas de Deus, porque ter filhos era uma obra divina que uma mulher fazia. A mulher criada nos caminhos de Deus, ela quer ter um filhinho para ensinar a Bíblia para ele e ser um pregador do Evangelho, um evangelista, cantor de Jesus. Quer ter esse filhinho e levar para casa. E é o maior prazer de uma mãe ver o filhinho servindo a Deus e de um pai que teme a Deus. Ele corrige, ele fica de olho, ele não deixa se vender para o mundo, ele já começa a explicar, ó filho, ó, esse gospel novo aí, gospel jovem de hoje, não cai muito nessa não, vem aqui pro evangelho da Bíblia, tá filho? Eles estão muito assim, pé no mundo, sabe? E começa a pregar certinho. O pai e a mãe temem a Deus pensa assim. E ela queria ter esse prazer de criar esse filho na casa de Deus. Sempre foi. De ter filhos, mais filhos. E o primeiro, como fosse um dízimo, ela falou, e o primeiro eu vou entregar para Deus. Porque eu tenho certeza que o mês que deu um dá mais. Dá mais filhos. Abriu o amado já era, agora vai ter mais. Igual a outra lá, minha rival. Abriu o amado e não parou de ter mais. E olha só. Interessante, né? O verso 18 é muito lindo. E disse ela, acha tua serva graças aos teus olhos. Ela disse com tanta humildade, né? Para um servo de Deus que não estava lá, ok. Mas os olhos dela não eram maus. Os olhos dela viam as pessoas com bênção mesmo. Eu creio que se ela visse, mas não é tão benção. Mas vai ser em nome de Jesus. Porque eu vou ser intercessora dessa pessoa agora que eu percebi que não é tão benção. Olha que Deus, isso é tremendo, gente. Eu tenho certeza que Deus fica apaixonadinho por você se você pensar desse jeito. Tá? Apaixonado não, Deus ama, né? Né? Paixão aqui. Olha só. E desde então que ela teve essa palavra do profeta, que não foi uma palavra muito segura, né? Ele não falou assim, não, você vai ter filho. Ele falou uma profecia meio tímida, mas foi pelo poder de Deus, porque era o que Deus queria. Era a revelação de Deus. E disse, ó, vá em paz, e o Deus de Israel conceda a tua petição que lhe pediste. Só foi uma palavra de torcida. E o Deus de Israel te conceda. Mas falou uma palavra que Deus inspirou. É que às vezes as revelações de Deus não vêm muito forte, principalmente quando a pessoa tá com o pé lá um pecar. Que é o caso de Elias. Mais pra frente você vai ver. Porque mesmo que você não faça o pecado, mas você é cúmplice e não toma a tua posição de autoridade como liderança, você vai aprender muito nos livros de Samuel e Reis, Primeira Reis, Segunda Reis, muito sobre isso. Porque quando o líder não se posiciona, ele morre junto com o seu liderado que está aprontando. Isso é triste, é pesado, mas são ossos do ofício, de um ofício mal feito. Então ele disse, vá em paz e o Deus de Israel, te conceda a tua petição. O fato dela receber a atenção do profeta e uma palavra profética encheu naquele momento de fé o coração dela. Porque o Espírito de Deus testificou no coração dela. Naquele momento era Deus respondendo ela. E então, ela perdeu o semblante triste, ó. E disse ela, acha tua serva graça aos teus olhos. Uma palavra de respeito e reverência ao profeta. Assim a mulher se foi ao seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. E Eucana conheceu a Ana. Conheceu a Ana.
Então, bom. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ou seja, a Eucana foi usado por Deus para abrir os olhos dela, o que impeliu ela a orar a Deus de um modo diferente, que impeliu ela a orar de boca fechada, a uma conversa um pouco mais íntima, só entre ela e Deus, o que levou ela a clamar a Deus de todo o seu coração e falar coisas que eu não sei, que a Bíblia não relata, mas que levaram a um contrato mais fidedigno, mais fiel e mais realista com Deus. Porque quando você fica orando sem usar palavras, tem aquele momento que você soluça, se cala e medita. E vem nessa meditação o falar de Deus à sua mente. Porque não foi só a palavra do profeta Eli, mas a palavra do profeta Eli corroborou com o que Deus já estava falando com ela e conversando com ela naquela oração. Porque quando o crente é ligado com Deus, oração não é só uma fala sem volta. É um diálogo, é uma fala com volta, é um diálogo. Porque você sabe falar e sabe se calar. E é muito tremendo isso. Aí, Deus usou Eucana, né? Aí, Deus usa de novo Eucana, né? Ele foi consolá-la de novo, a conheceu e Deus se lembrou. Eita, deixa eu aproveitar esse momento aí para abençoar a Ana. E Deus abençoou. E sucedeu. E passando algum tempo depois, né? Ana concebeu e teve um filho. E chamou o seu nome Samuel. Porque dizia ela, tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém, Ana não subiu, mas disse ao seu marido, quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse, faze-o de bem, o que bem parecer aos teus olhos. Fica até que desmame. Tão somente confirme o Senhor a tua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite ao seu filho, até que desmamou. Olha que palavra tremenda, ó. O seu marido lhe disse, faze o que bem te parecer aos teus olhos. Ele é muito querido e generoso, né? Fica até que desmame. Tão somente, só lembra de detalhe. Ô, Ana, você vê que Eucana, ele é muito dócil. Eucana é carinhoso. Esse marido dela, Eucana, faz muito bem para a esposa, para as esposas, né? Em especial a Ana. Mas Eucana, depois que conversa com Ana e a desperta ela, ele aprendeu naquela lição que ele não pode, como líder espiritual da casa, deixar as coisas passarem como se fosse natural, obra do acaso, mulher chorando mesmo, mulheres brigam mesmo, mulheres discutem mesmo, é típico das mulheres serem ciumentas, todo homem tem uma disputa entre suas mulheres nas suas casas. Eucana já estava mais espiritual. Eucana, o esposo de Ana e Penina, já estava mais ligado nas coisas espirituais e tomou posse do seu estado de líder espiritual da casa. Quando isso acontece, você homem, presta atenção, você homem. Quando isso acontece de você tomar sua posição de líder espiritual da sua casa, porque muitos homens hoje, eles foram tosados, viraram eunucos, de um certo modo, por suas mães,
Mulheres briguentas, mulheres bravas demais, que tiveram que sustentar o filho sozinha. Tem outras que não é o caso, né? Porque são mesmo da pá virada, né? Eles são tão toscados que quando casam, ou eles não têm posição de líder na casa, ou tem uma posição revoltada de líder. Tipo, manda, briga, igual Mariquinhas, briga feio, mas não briga pelos motivos certos. Brigas infantis, porque aprendeu vendo as brigas infantis e imaturas de suas mães e pai, e são fracos. E a Bíblia fala para o homem ser forte, para o homem ser líder, para o homem ser o salvador da casa, para o homem não ser o chorão. Chora para Deus. Faz igual o Jacó, luta com Deus, chora com Deus. O homem também chora, o homem também sofre. Mas quer chorar? Chama a esposa para orar e os dois choram juntos no altar, na presença de Deus. E Deus faz um milagre tremendo. Se o homem soubesse que poder tem nisso do casal orar junto. E às vezes a mulher perturba e o homem não entende. Não, imagina, foi ela que me chamou, então não vou não. Uma hora eu lembro e eu vou lá e chamo ela. Essa imaturidade estraga tudo, sabe? Mas Eucana aprendeu e Deus o levou a chamar a atenção da sua esposa, a perguntar: por que você chora tanto? Será que eu não sou melhor que 10 filhos? Foi uma coisa pelo Espírito Santo, não foi dele mesmo. Deus deu um chacoalhão na vida espiritual de Eucana, do esposo. E nesse momento, antes, quando ele falou assim: tudo bem, você tá certo. Eu vou lá fazer o meu sacrifício anual. Já tinha passado os 9 meses de gravidez, ela ganhou o bebê. E chegou o tempo todo, uma vez por ano, tinha que levar o sacrifício na casa de Deus, né? Aí o que aconteceu? Ela falou: eu não vou poder ir não, né? Porque eu tenho que desmamar o neném. Mas quando eu desmamar o neném, eu vou cumprir o meu voto. Eu vou levar o meu dízimo entre os filhos que eu terei e muitos outros. Eu vou levar Samuel para a casa de Deus porque eu prometi. Aí, sabe o que ele fez? Mais uma vez, ele foi inspirado pelo Espírito Santo a exortar a Ana de uma coisa que ela não ia fazer errado. Mas se ela pensar em fazer errado, então já tá lá exortando, porque coração de mãe é complicado, né? Eu acho que ela foi até demais de corajosa de fazer fazer uma oferta que Deus não pediu. Mas Deus sabe todas as coisas e isso foi muito necessário, né? Ele falou assim, ó: quando o menino for desmamado, então eu levarei. Ela falou, né? Eu vou levar o neném quando ele for desmamado, para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse: faz o que bem te parecer aos teus olhos. Fica até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. E assim ficou a mulher e deu leite ao seu filho até que desmame. Então ela falou assim: então somente presta atenção, confirme o Senhor a tua palavra. Não vai mentir para Deus, não vai desfazer o que você prometeu. Palavra é palavra. E havendo desmamado, levou consigo com 3 bezerros e uma efa de farinha e um odre de vinho, e trouxe à casa do Senhor, a Siló. E era o menino ainda muito criança. E degolaram o bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu senhor, viva a tua alma, meu senhor, eu sou aquela mulher que esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino eu orava, e o Senhor me concebeu a minha petição. Eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu entregarei, por todos os dias que vai viver. Pois o Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Então o menino adorou ao Senhor naquela casa. Mais pra frente, esse Samuel lindo, abençoado, esse menino fofo, é usado pelo Senhor para redarguir Eli. Muita coisa poderia ter acontecido caso ele ouvisse. Porque Deus é um Deus gracioso, né? Mas isso daí é assunto para outro vídeo. Então você viu aí a história de uma mulher, de Ana, uma mulher
que clamou a Deus por um filho. Bom, Luciana, eu já sabia dessa história, ok? Tremendo. Mas você vê aí alguns detalhes que influenciaram na vitória de Ana. Mas uma coisa interessante é você entender, prestar bem atenção, que quando você está passando lutas e tribulações, no caso perseguição, você precisa entender que os seus inimigos têm uma revelação do inimigo que eles não percebem, que eles não conseguem discernir direito. Ou talvez sim, né? Depende. Que você é muito mais do que você é. Então, criam uma inveja e eles são impulsionados o tempo todo a te provocar. E provocar principalmente, não só a tua ira. Quando não conseguem, eles têm um outro alvo, provocar a tua insegurança. Para estacionar o teu andar com Deus, a tua prosperidade. Porque essas pessoas, elas têm narcisista e vários outros problemas, né? Filhos do diabo, várias outras questões. Essas pessoas, elas têm prazer em ver outras sofrerem. Não propriamente narcisista, mas tem vários tipos de distúrbios, né? De transtornos de personalidade. Tem o fato da pessoa se entregar mesmo, decidir, não, eu sou do diabo, pronto, acabou, e quero curtir a vida, se morrer, morreu. Tem pessoas que são assim. E elas têm essa maldade, essa inveja, porque elas sabem que tem alguma coisa especial. E se você descobrir, você vai ir para frente. E elas não entendem, porque se elas irem para frente, se elas serem abençoadas, se elas fossem abençoadas, elas estão nem aí com ninguém. Some do mapa. Mas elas não sabem que se você ser abençoado, você vai abençoá-las também. Porque você tem um coração bom, você tem amor, você entende que, olha, por mais que essa pessoa seja do mal, cara, eu não quero ver ela perecer, eu vou apoiar. Só que eles não sabem disso, eles não acreditam nisso, porque eles não fariam. Então, eles percebem a sua capacidade, então eles querem impedir isso. E se tem uma coisa que tem muita força de detonar uma pessoa, é a insegurança. Ela tem a baixa estima. E Ana, ó, no hebraico, os nomes são dados profeticamente. Você já ouviu ouvir aquela palavra, há poder em suas palavras? Vou te falar uma coisa séria para você. Nas palavras hebraicas, há poder. Na palavra de Deus, que Deus fala para você, há poder. Na sua fé, há poder. Se você está, ou se inclui, se envolve e puxa com toda a tua força a competência de viver o mundo espiritual, na sua palavra há poder. Só que nos nomes são dados profeticamente na Bíblia. Cada letrinha do idioma Israel, que é o idioma de Deus, o idioma hebraico, eles têm um poder espiritual. Cada letrinha. Aí eu fiz um estudo breve, né, sobre Ana, e a palavra Ana significa cheia de graça. O que significa graça? Favor merecido, favor de Deus, ou favorecida. Tem uma letrinha chamada, quer ver, gente, ó? Eu não sei, eu não sou... Vai, estuda sobre hebraico, tá? Tem uma professorinha lá no meu canal, uns vídeos dela. No alfabeto hebraico, a letra Aleph, que é uma das letras que tem no nome de Ana. É aquela primeira letrinha que parece um X de Ana, que escreve Ana em hebraico. Ela é a primeira letra do alfabeto judaico, do alfabeto hebraico, que chama Aleph, e é representado com o desenho da cabeça de um touro. Eu tô lendo aqui, tá, gente? Nesse idioma, cada uma das 22 palavras, todas consoantes, representam um símbolo da natureza mítica e religiosa, né? Nesse caso, o touro era uma representação da força,
do poder e da liderança, sendo por isso considerada a primeira letra do alfabeto. Então, uma das letras, que é a primeira letra da palavra Ana, do nome Ana, é Aleph, que significa força, poder e liderança. Então, Ana tem 2 A, a primeira. E depois, no meio, tem uma letrinha que parece assim, ó, que é Nun, que significa agora. Então, força, poder, liderança, Nun, agora. Quer ver o Nun, ó? Palavra Nun. Faz assim, ó. Ou seja, futuro imediato. Nun, futuro imediato, agora. Futuro imediato, agora. Agora você pensa bem, Ana, né? Pensa bem na palavra liderança, na palavra agora, poder e força. Você consegue ver na cena de Ana subindo, chorando, descendo, chorando, subindo, descendo, chorando. A força dela, a posição de liderança, de poder, o receber a graça de Deus, foi ativada na vida de Ana quando seu marido Elcana se posiciona como líder espiritual da casa. Então ele pega pela mão a esposa e puxa ela como líder espiritual também, como liderança, poder e força. Ele dá uma reavivada no nome de Ana. Então, pelo mundo espiritual, Deus usou o esposo para levantar ela. Então, ela foi ter com Deus, reivindicar os seus direitos do seu nome, os seus direitos da sua vida e fazer um marco histórico para a sua vida naquele momento. Ela não estava fazendo uma oração comum, ela estava fazendo uma oração de histórico para a sua vida. Poxa, Deus, sou Ana. Peraí, a minha natureza não é essa natureza de ficar chorando. Não uma natureza de lamentação e lamúria. E você, quantas vezes você não percebeu que, poxa vida, mas quando eu era jovem eu fazia isso, fazia aquilo. Eu era uma pessoa alta astral, eu pregava, eu cantava, eu era próxima, eu trabalhava, ganhava meu dinheiro, cara, eu era uma bênção. E de repente, pá, chegou um momento em que você deixou alguém grudar na tua vida e sugar tudo de bom de você. Te colocar numa baixa estima que isso não faz parte da tua natureza. Você é um servo de Deus. Peraí, tem algo muito errado acontecendo. E isso dura muito tempo na sua vida. Te segue por muito tempo e você vai deixando esse cabresto tomar conta da sua vida. É isso que a história de Ana quer falar para você. Se você é solteira, Deus é o teu esposo. Então ele está te levantando, dando as mãos para você entender isso. Que você precisa recuperar a tua identidade. Que o mundo, as invejas, os servos de Satanás que estão aí rondando e não perde tempo, estão roubando a tua identidade, fazendo você pensar coisas que você não é. Então presta atenção. Eu te chamo você para se recuperar. Você é cheia de graça, você é cheia de poder, de liderança. Você é de agora. Olha que tremendo, Ana. Quem chama Ana aí, levanta a mão. Levanta a mão e tome posse da bênção. Olha que tremendo, gente. Que tremendo. Então eu te convido agora, neste momento, a você a se despertar para isso. Para o teu verdadeiro eu. A origem de você, Deus te fez com uma origem diferente da que você está indo. Para cima e para baixo, com um aspecto de tristeza. Com um aspecto diferente que não é o teu. Ah, Lúcia, não é de tristeza, mas é um aspecto vulgar.
Ah, Luciana, não é de tristeza, mas é de muita fúria, raiva, muita violência, eu não tô mais me reconhecendo. Pois é. Então se restabeleça, porque Deus quer te abençoar. Aí você fala, Luciana, mas tem um detalhe aí. A Bíblia fala que Deus fechou a madre de Ana. Então, não só o mundo inteiro contra Ana, o mundo inteiro não, muitas pessoas contra Ana, mas Deus também. Aí que você se engana. A madre fechada de Ana era para a glória de Deus. Porque qual que era o principal objetivo de Ana? Tem gente que tem essa natureza tão dócil e tão tranquila, ou ela tem uma natureza tão assim de não briga, não discussão, que ela se acostuma com a desgraça. Você sabia disso? Tem pessoas que se acostumam com o sofrimento. Será que Ana era assim? Não sei, mas ela foi criada para ser líder. Ela foi criada para ser uma pessoa de poder, de força. Mas liderar o que se ela não tem filhos? E por que Deus abriria a madre e daria filhos para uma mulher que não tem uma posição de liderança, de força e de poder? E que isso estava sendo minado dia após dia, conforme a Penina tivesse filhos e crescendo em vários filhos e ela não. Porque Deus fechou a madre de Ana? Porque toda pessoa que tem um chamado para Deus, ela precisa um dia se despertar para a vida, entender que toda a sua capacidade, aquilo com que ela nasceu, Ana já nasceu com esse dom de liderança. Ana já nasceu profeticamente, no seu nome já diz tudo. Que ela é uma pessoa cheia de graça, da graça de Deus, da força de Deus, do poder de Deus, da liderança de Deus, do agora de Deus. Ela nasceu com tudo isso. Precisava de um pum para abrir as portas da bênção. Ela já andava com aquele jarro de bênção. É como se ela andasse com um jarro de bênção, só que ele fechado. Que é o ventre dela. Através do ventre dela, muita coisa boa sairia de lá, muitos filhos. Só que para isso, precisava de um choque de Deus. Só que isso iria ser desativado quando ela fizesse aquela oração que é o marco da vida dela. Todos nós temos uma oração que é o marco da nossa vida. Devemos sempre estar em oração, como Daniel, em vida com Deus. Só que tem aquele momento do contrato, onde você fala assim, não, agora eu me entrego a Deus. Igual você nasceu na igreja às vezes, né, criança, vira adolescente, jovem. Mas tem um momento que você tem que se decidir, você vai se batizar, se você vai ser um crente qualquer ou um crente assíduo, que realmente tem negócio com Deus. Porque filho de pastor não é pastorzinho. Filho de missionária não é missionarizinho. Cada um decide por si, né? E o que acontece? Nesse marco, Deus restitui a identidade de Ana. Deus abre o vaso de sua vida, o seu coração, a sua mente, que é o seu coração, né? Ele, se abre para Deus. Então ela consegue ser quem realmente ela é. Uma pessoa agraciada por Deus, uma pessoa forte, uma pessoa poderosa e liderada, e de liderança. Uma pessoa do agora. É agora. Chega de sofrimento, é agora. Eu tenho certeza que o semblante dela mudou a partir daquele momento que o profeta fala, ó, Deus vai te abençoar, e existe a confirmação que Deus já estava falando com ela naquela oração. A partir daquele momento, as coisas mudam, porque na mente, que é o coração dela, Deus faz aquele marco, então se abre. Aí a Bíblia diz lá, que eu acabei de ler para você, a partir daquele momento ela come e o seu semblante já não é mais triste. Já é uma mulher de fé, de liderança, de força, de poder e de graça. Se ela não fosse estéril, ela seria como mais qualquer uma, que tem vários filhos, igual a Penina.
e elas brigando entre si. Agora, quando ela faz um negócio com Deus, um trato com Deus, uma conversa diferenciada na multidão de seus zelos, ela falou, na multidão dos meus zelos, eu tenho falado com Deus até agora. E entre todas as minhas angústias, eu tenho que colocar diante de Deus agora. Então ela colocou todo o seu zelo diante de Deus e toda a sua angústia. E Deus, o que você tem a fazer sobre tudo isso? Porque eu tenho multidões de zelo, eu tenho as minhas multidões de angústia. E agora, ao invés de entregar para minha inimiga, expor o meu zelo, quanto eu sou de Deus, que ela não devia fazer isso comigo, e o quanto ela está errada, e de expor a minha inimiga a multidão de minhas angústias, e isso ela ficar feliz, ficar levantando o ego, eu vou agora, ao invés de colocar para eles, eu vou colocar para os meus inimigos, eu vou colocar para Deus. Aí o que aconteceu? Aí ela começou a ser quem realmente ela era. Eu já me desviei um tempo. Eu deixei de ser quem eu era. Embora nas tribulações, mas eu era. E uma vez eu tive um choque de realidade e vi, nossa, eu não era isso. Essa pessoa triste, cheia de ressentimentos, com sede de vingança. Eu não era isso. E se assim o fizeram contra mim, acharam brecha. E eles vão ter com Deus no momento certo. Mas eu preciso voltar à pessoa que eu era. E foi muito difícil. Mas o Espírito Santo ouviu minha oração. E vai ouvir a sua oração também. Porque dessa vez você não vai expor a sua mágoa, as suas dores para o mundo. Em revolta, raiva, ressentimento, ódio, vingança. E não vai expor também os seus zelos para o mundo, porque o mundo não valoriza isso. Vai falar que você é religioso. Só isso. E tentar te contradizer com mentiras e falácias. Deus vai fazer um marco na tua vida essa noite, essa hora. Então tome posse dessa bênção. Deus é um Deus de agora e você também. Amém? Tome posse dessa bênção agora, neste momento. Que Deus te abençoe, te guarde e te fortifique em nome de São Jesus. Amém? Um beijo para você. Deus te abençoe. Continue com nossa equipe do Pão Diário. Uma palavra sincera, honesta e cheia de amor com revelações exclusivas de Deus para você. Se inscreva, curta e compartilhe com mais pessoas. Faça você também a obra de Deus compartilhando esse vídeo com o maior número de pessoas.